Neste momento, procure relaxar. Feche seus olhos e leve o pensamento a Deus nosso Pai. Que os ensinamentos de nosso Mestre Jesus adentrem nossos corações, nos ajudando nessa caminhada, nos ajudando a sermos melhores para nós e para todos à nossa volta. Que assim seja, graças a Deus. Olá! Hoje a lição vai ser baseada no livro Vinha de Luz, Psicografia Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. É a lição 173, o Pão Divino. Emmanuel vai nos contando, já no primeiro parágrafo, toda a regimentação religiosa na Terra não tem escopo maior que o de preparar as almas ante a grandeza da vida espiritual. É muito interessante nós analisarmos essa frase de uma forma bem ampla, porque ela já nos convida a pensar que muitos de nós temos assim a pretensão de achar que aquilo que nós acreditamos é melhor do que aquilo que o outro acredita. E o Emmanuel traz aqui, não, todas têm a mesma ideia central, que é a vida espiritual. Então, convida-nos a termos uma abertura de tolerância e de respeito a todas as religiões. Ele prossegue nessa lição falando que tudo que é material passa, disso nós temos conhecimento. Mas olha que interessante, ele dá exemplos aqui, templos de pedra que passam, sacerdotes que passam, os médiuns passam, mas o que vai ficar? As revelações que se ampliam, o nosso entendimento que se amplia. E ele junta então com o exemplo do pão de Moisés. O pão de Moisés. Vamos pensar agora em Moisés rapidamente para nos relembrarmos que Moisés foi aquele que trouxe o povo escravizado do Egito para ir para a terra prometida. Então levou para a terra prometida. Atravessou o deserto, 40 anos atravessando o deserto com um povo. E o povo, a gente pergunta, mas como no deserto? Como eles puderam se alimentar? Eles se alimentavam do pão de Deus. Mas aqui Emmanuel traz uma visão de que esse pão era o pão para alimentar o corpo, para o corpo aguentar esta travessia, o corpo se sustentar. E ele traz então uma ideia maior, juntando com Jesus como o pão, com o pão de Jesus, que o pão que Jesus nos traz é o pão da vida, é o pão de um entendimento maior, é o pão que nos leva ao plano espiritual, nos leva a um outro patamar, nos convida a refletir a nossa divindade, a nossa ligação com Deus Pai, nos traz que somos todos filhos de Deus Pai, Pai dele, Pai nosso, nos convida a tratarmos a nossa vida de uma forma mais atenta. Nossa vida corrida, nosso cotidiano corrido, ou nosso cotidiano um pouco relaxado, aonde nós não temos esse empenho de pensar nesse pão divino, que nessa metáfora, nesse simbologismo, é nos voltarmos para as coisas realmente mais importantes. Claro que nós nunca podemos descuidar do nosso corpo, porque a nossa alma precisa, o nosso espírito precisa habitar esse corpo para o crescimento dele próprio, do espírito, da alma, como queiramos chamar. Então, aqui é um belíssimo convite de nós fazermos essa reflexão também. E eu gosto muito também que aqui traz que o nosso esforço, ele é pessoal. Mas olha que interessante, porque logo nós vamos ver nesse exemplo, que vai vir outros, mas esse que acabo de destacar, quando Jesus nos coloca nessa nossa fraternidade, uma fraternidade universal, ele nos convida a pensar que sim, o esforço individual, nós sabemos, né, dentro da nossa doutrina, no Espiritismo, nós acreditamos muito na nossa reforma íntima, que cada um vai fazer suas escolhas, cada um de nós vai ter um crescimento espiritual diferenciado, sim, mas então o esforço é individual, mas o nosso objetivo é o coletivo. Nós estamos sendo todos pensando em nós fraternalmente. Então a nossa
ideia maior é pensarmos no coletivo, deixarmos de lado o nosso orgulho, os nossos personalismos, coisas que nós acreditamos, pode ser nesse momento, nós acreditamos, temos algumas convicções, mas elas não servem para agora. Agora nós temos que pôr em primeiro lugar a coletividade, todos nós, e depois nós vamos trabalhar essas nossas coisas oportunamente. Mas sempre essa sensação de nós estamos encadeados nessa vida, no guarda-chuva, se nós podemos dizer assim, numa espiritualidade maior. E Emmanuel prossegue falando da educação do espírito pelo conhecimento. Isso é também algo que nós sempre insistimos e falamos, como é importante, que Kardec, desde o começo, nos livros dele, os espíritos ele traz essa importância da fé raciocinada, através do conhecimento. Não é para nós aceitarmos qualquer coisa, muito pelo contrário, elas têm que passar a fazer sentido dentro de mim. Ela vai fazer parte do meu repertório, ela vai ter uma espontaneidade sempre. O bem, nós ouvimos muito no bem, que nós temos que fazer o bem, mas esse bem verdadeiro, ele passa espontâneo, assim como nós temos a definição de benevolência. A benevolência vai além da compaixão. Nós não precisamos nem nos colocar no lugar do outro e fazer toda uma análise. Nós já estamos com o outro, espontaneamente sempre com o outro, porque nós temos já essa certeza de algo maior dentro de nós. Então, voltando agora, por que será que, como o Emmanuel trouxe todas essas reflexões? Ele se baseou numa passagem de João, que está no capítulo 6, versículo 32. Eu vou ler a passagem um pouco mais completa do que está aqui na lição. A passagem, ela diz assim, Jesus está falando. Em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, Senhor, dá-nos sempre deste pão? Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, e o que crê em mim nunca mais terá sede. Aqui é esse conceito da completude, né? Como nós já falamos simbolicamente, mas é a completude. E ele tem um outro exemplo também, quando os discípulos falam para ele, Senhor, coma, se alimente. E ele responde, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Então, Jesus sempre está nos trazendo essa noção de como é importante nós estarmos vivendo aqui o nosso momento, mas com toda a nossa fé, com toda a nossa busca por uma melhora espiritual, por uma evolução e para o bem de todos. Sempre lembrando que Jesus não veio para destruir a lei, ele não veio para criticar nenhuma lei, ele veio para fazer um entendimento de que se não se impõe a fé pela lei, se impõe a fé pelo amor. Então agora, para terminarmos as nossas reflexões, eu vou ler o último parágrafo desta lição que nós estamos analisando. Se procuras, pois, a própria felicidade, aplica-te com todas as energias ao aproveitamento do pão divino que desce do céu para o teu coração, por meio da palavra dos benfeitores espirituais, e aprende a subir com a mente inflamada de amor e luz aos inesgotáveis celeiros do pão celestial. Olha que lindo! Nós sempre temos que manter a nossa esperança, a nossa fé, a nossa busca da nossa felicidade, e a nossa felicidade é a felicidade de todos. Vamos ficar com esses exemplos, vamos refletir e vamos fazer disso tudo que tenha sentido para nós e que nós podemos ser também multiplicadores dos pães que Jesus está nos trazendo. Obrigada.